Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a Apologia de Sócrates, obra muito importante e famosa na história do pensamento, na qual Platão narra o julgamento e a condenação de seu mestre Sócrates e o belo raciocínio que ele faz e suas reflexões sobre a morte, sobre como que a morte ela pode ser, na verdade, um bem, como que é ignorância temer a morte e como que nada de mal pode acontecer a um homem bom, nem na vida, nem na morte. Essa obra ganhou recentemente um peso muito grande para mim, porque eu li partes dessas reflexões de Sócrates no enterro do meu pai, no funeral, e o meu pai gostava muito de filosofia e nossos encontros, embora não morássemos juntos, eram sempre muito ricos e profundos, muito por causa de nossa troca sobre as nossas leituras e sobre filosofia. Então, esse vídeo também está sobrecarregado de um teor muito emocional e uma reflexão muito própria. Nunca antes esse texto tinha ganhado esse peso, assim, essas palavras de Sócrates foram tão importantes para mim. Eu não sei se você caiu aqui por acaso, mas bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Aqui eu falo sobre cinema e filosofia, com 4 vídeos por semana. Meu pai foi também um dos principais espectadores desse canal do YouTube. Ele estava sempre assistindo, comentando. Se você explorar a seção de comentários de alguns dos meus vídeos, você vai encontrar comentários dele, do Capitão Benítez. Estava também sempre compartilhando com seus amigos e colegas e pedindo para que se inscrevessem no canal. E se você tem interesse em se aprofundar na apologia, acompanhe este vídeo para que a gente possa fazê-lo. Eu vou ler alguns dos principais pontos das 3 partes do texto e comentar, oferecer a minha interpretação do sentido dessa reflexão tão influente. Então, para começar, a apologia ela é dividida em 3 partes, como eu falei. A primeira é a defesa de Sócrates, e nessa parte ele vai tentar expor quais são os seus acusadores. Ele vai falar que tem acusadores antigos e acusadores novos, e aí ele tenta explicar o que ele fez que motivou essas acusações, o que ele realmente estava fazendo e que foi mal interpretado ou distorcido por má fé por aqueles que estão o acusando. Sócrates é réu por ter se ocupado de coisas que não lhe dizem respeito, investigando o que há sob a terra e no céu, tentando tornar a razão pior e ensinando isto aos demais. É aproximadamente assim a acusação. Vistes algo similar na comédia de Aristófanes, onde um certo Sócrates é visto caminhar de lá para cá, dizendo que passeia sobre nuvens. É a famosa comédia As Nuvens, de Aristófanes, que basicamente refletia a opinião do senso comum sobre Sócrates e a filosofia, e que contribuiu para esse julgamento, para essa condenação de Sócrates. Ele vai tentar expor o que ele estava realmente fazendo, que foi distorcido, o que é o saber de Sócrates. Ele diz: tentarei mostrar-vos o que originou tais vozes e calúnias contra mim. Ganhei esta fama por certa sabedoria que possuo. E de que sabedoria se trata? Talvez de uma sabedoria puramente humana. E quanto a ser sábio, corro o risco de possuir unicamente essa sabedoria. De minha sapiência, se realmente é uma sabedoria e sobre sua natureza, invocarei como testemunha, diante de vós, o Deus de Delfos. Conheceis todos a Querofonte. Um dia esteve em Delfos e ousou fazer esta pergunta ao oráculo. Perguntou se havia alguém mais sábio que eu. A Pítia respondeu que não havia ninguém. Servirá como testemunha disso
o irmão de Querofonte, pois este está morto. Em seguida, partindo dessa misteriosa e polêmica declaração do oráculo, quando Querofonte o consultou, Sócrates, naturalmente intrigado, vai atrás de homens que poderiam ser potencialmente mais sábios que ele. E primeiro ele vai aos homens políticos. Pesquisa entre os homens políticos é o subtítulo dessa sessão. Basta dizer que era um dos nossos homens políticos, este com que, examinando e raciocinando justamente, fiz a experiência que estou para relatar-vos. E segundo me pareceu, este bravo homem tinha o ar de ser sábio, aos olhos de muitos outros e particularmente de si mesmo, mas que realmente não o fosse. Tentei então fazê-lo compreender que acreditava ser sábio, mas que não o era. Então, a partir daquele momento, não apenas passou a me odiar, como muitos daqueles que estavam presentes. E retirando-me, concluí comigo mesmo que era mais sábio que aquele homem. Neste sentido, que nós ambos podíamos não saber nada de bom nem de belo, mas aquele acreditava saber e não sabia. Eu, contrariamente, como não sabia, também não acreditava saber, e pareceu-me que, pelo menos, numa pequena coisa, fosse mais sábio que ele. Em seguida, ele pesquisa entre os poetas. Outra rixa, digamos assim, de Platão, mas na qual ele tem alguma remota simpatia, né, pelos poetas, pois, de certa forma, ele próprio é né, com a dimensão literária de seus textos e suas alegorias nesses textos. Se desejas conhecer o que quer dizer o oráculo, dizia de mim para comigo, é preciso que visites todos os que têm fama de sabedoria. Então, ó cidadãos de Atenas, devo dizer-vos, mais uma vez, a verdade. Este foi, eu juro, o resultado de meu exame. Aqueles que tinham a fama de maior sabedoria, estes mesmos, seguindo minha pesquisa segundo a palavra do Deus, pareceram-me quase todos em maior erro. E outros sem nenhum renome, e que me pareceram melhores e mais sábios. Vejam que aqui, em diversos momentos do texto, ele se refere a um Deus, mas a um Deus muito vago, a um Deus que está no singular. Então, isso por si só já era uma questão polêmica e que perturbava os nervos dos atenienses e dos dogmas da Grécia antiga, que estava vivendo um período de decadência, de crise. A obra de Platão, como eu falei na minha introdução, ela vai ser muito uma resposta a essa crise. Bom, então ele achou que os poetas estão, na maioria, em grande erro. E isso é algo que Platão apresenta em diversos momentos de sua obra. Na República, a gente tem famosamente a expulsão dos poetas, e com uma brecha para que eles voltem caso provem, né, o seu valor, digamos assim. Platão achava que a poesia, a arte, ela engana, né? Ela é aparência e ele está em busca da essência, né? Então, é essa clássica dicotomia que Platão está inaugurando, e é um preconceito muito enraizado, né, na cultura ocidental, que vai ter momentos de ruptura, né, de mudança com relação a isso, muito breves e específicos, mas a era moderna, principalmente, vai romper de uma forma mais decisiva com esse preconceito. Você pode entender melhor essa crítica de Platão à arte no meu vídeo só sobre isso, aqui no card. Em resumo, outras pessoas que estavam presentes raciocinavam melhor acerca do que os poetas haviam escrito que estes mesmos. Aqui a gente pode traçar uma relação com um pouco da filosofia moderna, principalmente Kant e os filósofos românticos, que vão dizer justamente que tanto o artista quanto o crítico têm suas funções muito específicas. E o crítico,
que os românticos vão ajudar muito a se consolidar, os românticos escrevendo após Kant e muito sob a influência de Kant também, e auxílio de seu pensamento. O crítico, ele ajuda a elucidar o que o poeta quis dizer. Explorar aquilo que a obra de arte oferece ao pensamento. Porque a obra de arte, a ideia estética, ela nunca tem uma delimitação. Se ela tem, ela é muito fraca. A boa obra de arte, a boa ideia estética, ela dá muito a pensar sem restringir num conceito. E aqui é interessante a gente ver isso já em Platão, né? Que vai pensar muito diferentemente dos românticos, que vão tentar muito depois unir, de certa forma, a arte e a filosofia. Em seguida, ele vai fazer uma pesquisa entre os artesãos. Mesmo os artesãos notáveis tinham o mesmo defeito dos poetas. Pelo simples fato de saberem bem só a arte, cada um deles pressupunha ser sapientíssimo, mesmo em outras coisas mais importantes e difíceis. E este grande defeito obscurecia toda a sua sabedoria. Bom, ele diz que o verdadeiro saber consiste em saber não saber. O famoso só sei que nada sei. Toda vez que discutia, as pessoas presentes acreditavam que eu fosse sábio naquelas coisas em que apenas descobria a ignorância dos demais. Ainda hoje continuo procurando e investigando, segundo a palavra do Deus, se há algum entre os cidadãos ou estrangeiros que possa ser considerado sábio. E como me parece que nenhum o seja, venho em ajuda ao Deus, demonstrando que não existe nenhum sábio. E por isso Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. A noção de indivíduo era uma coisa ainda muito obscura em informação. É uma mudança muito paradigmática e muito radical, muito mais do que parece para nós hoje, o que esse episódio representou para a época e para os seus contemporâneos. E então encontram uma grande quantidade de homens que acreditam saber alguma coisa e sabem pouco ou nada. E então aqueles que são examinados por eles voltam-se contra mim e não contra seus examinadores, e dizem que Sócrates é homem demasiadamente torpe e corruptor da juventude. E se alguém pergunta, mas o que faz e o que ensina este Sócrates para corromper os jovens? Nada tem a dizer, pois não o sabem, e apenas para não deixar à vista que estão embaraçados, dizem as coisas habituais que são ditas contra todos os filósofos, e que especulam sobre as coisas do céu e de sob a terra, e que ensina a não reconhecer os deuses e mostra como melhores as piores razões. Defesa contra Meleto. Quem o acusa? Sócrates é réu de corrupção da juventude, de não reconhecer os deuses reconhecidos pela cidade e também de praticar cultos religiosos novos e diversos. Esta é a acusação. Olha só o que ele fala. Vamos examinar, né? Mileto diz que sou o culpado de corromper os jovens e eu digo, ó cidadãos, que o réu é Meleto porque toma levianamente assuntos sérios e tão facilmente apresenta homens ao tribunal querendo fazer crer que se ocupa com coisas das quais na realidade jamais se ocupou. Aí ele fala, né, que Meleto não sabe o que é educar nem corromper. Sócrates era a pessoa que estava em busca dessas definições, né, da essência de cada uma dessas coisas e de outras. Enquanto que Meleto e o senso comum simplesmente assumia. E esse momento tem uma cena muito linda na adaptação de Roberto Rossellini para o cinema da Apologia de Sócrates no filme Sócrates, né? Aqui tem também partes de outros diálogos sendo adaptadas e ele junta tudo numa narrativa cinematográfica com um realismo que eu acho que é muito admirável. E esse momento do confronto, né, de Sócrates com Meleto, toda a cena do julgamento é incrível. Esse filme tem no YouTube, vou colocar também na descrição. E eu tenho um vídeo aqui sobre o filme, minha análise desse filme do Rossellini, que eu vou colocar aqui no card e também na descrição. Bom, vamos avançar um pouco. Agora a gente chega nas reflexões mais profundas de Sócrates, sobre o sentido da vida humana, sobre a imortalidade, sobre a morte vista não como um mal, porque nenhum mal pode acontecer a um homem bom.
nessa sessão a missão divina, fazer o que é justo, permanecer no lugar adequado, obedecer ao Deus, ele vai dizer o seguinte, no item 17. Temer a morte é apenas acreditar ser sábio e não sê-lo, posto que é acreditar saber aquilo que não se sabe. E, em verdade, ninguém sabe se, porventura, não seja o maior de todos os bens que podem ser dados ao homem, e, entretanto, temem-na, como se soubessem que ela é o maior dos males. E isso não é ignorância, a mais ignominiosa ignorância, acreditar saber o que não se sabe? Se, ouvindo este raciocínio de Ânito, dissestes a mim, ó Sócrates, não desejamos dar agora atenção a Ânito e deixamos-te livre, contanto que não percas mais teu tempo nestas pesquisas, nem te ocupes mais de filosofia, e se fores surpreendido a praticar ainda estas coisas, morrerás. Se, como dizia, com esta condição me deixasseis a liberdade, bem, eu vos responderia, ó concidadãos de Atenas, sou-vos obrigado e vos amo, mas obedecerei antes ao Deus que a vós. E enquanto tiver alento, e enquanto for capaz, não cessarei meu filosofar, não cessarei de exortar-vos e admoestar-vos a quem quer que encontre de vós e sempre, falando de meu modo habitual assim, ó tu que és o melhor dos homens, tu, ateniense, cidadão da maior cidade e mais renomada por sabedoria e potência, não te envergonhes de pensar em acumular riquezas ao máximo, e fama, e honras, e contrariamente da inteligência, da verdade e da tua alma, para que se tornem tão boas quanto possível, não cuidas nem pensas? E se algum de vós retorquir que não é verdade e que cuida realmente delas, não deixarei ainda sem mais, nem irei embora, mas o interrogarei, ou estudarei, ou confutarei. E se me parecer que não possui virtude, mas apenas diga possuí-la, eu o envergonharei, demonstrando-lhe que tem as coisas mais apreciáveis na conta de vis e reputa de valor as vis. Mais para frente ele vai dizer o seguinte, jamais farei de outro modo que este, ainda que não apenas uma, mas muitas mais vezes devesse morrer. Então, ele tem uma disposição sublime, porque em sua dignidade, em seu pensamento, ele é inabalável, ainda que ele possa ser envenenado e destruído corporeamente. Vistes que meus acusadores, que me acusaram tão descaradamente de tantas outras culpas, desta jamais tiveram o descaramento de me acusar, pondo-me frente a um testemunho, apenas um testemunho, que provasse ter eu recebido uma única vez compensação ou tê-la solicitado. E o testemunho seguro de que é verdade, o que vos digo, eu o dou, a minha pobreza. Ele está se diferenciando, provando a diferença de sua prática da dos sofistas, nesse sentido, de que ele não pede nada em troca. Ele está disposto a conversar com qualquer pessoa por quanto tempo for. E ele é pobre. Há dentro de mim não sei que espírito divino e demoníaco, aquele acerca do qual também Meleto, como que divertindo-se, aponta no ato da acusação. E é como uma voz que eu tenho em mim desde criança, que toda vez que é ouvida por mim, sempre me dissuade do que estou para fazer e jamais me persuade a qualquer outra. Olha só, essa parte também é muito importante. Sócrates tinha essa voz, esse daimon, essa voz da consciência que estava sempre dizendo para ele quando ele estava prestes a fazer uma escolha errada ou dizer alguma coisa que ele não tinha certeza que deveria dizer, que ele não deveria dizer. Então, eu acho que todos nós temos isso, de alguma forma. E a gente deve, talvez, entrar em um contato maior com essa voz no nosso dia a dia, nas nossas interações e, sobretudo, nas escolhas que fazemos. Se tem algo dizendo dentro de você para não fazer alguma coisa, dê um passo atrás e busque ouvir e entender o que essa voz tem a dizer.
Isso é muito importante para a autonomia do indivíduo também, para algo que, como eu disse, ainda estava se constituindo, né? Não era um dado como é para nós modernos. Eu, em toda a minha vida, tanto em público, as poucas vezes que me ocupei de coisas públicas como privadamente, sempre fui o mesmo, um homem que, frente ao justo, jamais cedeu a quem quer que seja. Estou igualmente à disposição de todos, pobres e ricos, quem quer que me interrogue e tenha vontade de ouvir aquilo que lhe responda. Não prometi nenhum ensinamento a ninguém, nem jamais ensinei coisa alguma. Epílogo, Sócrates não pode nem quer misericórdia. No item 24 ele diz, creio nos deuses como nenhum de meus acusadores. Agora ele está falando dos deuses, né? Isso é interessante. E deixo a vós e ao Deus, agora no Deus, né? O julgar que seja para vós e para mim o melhor. A defesa de Sócrates, uma nota de rodapé, se encerra neste ponto e ocorre a votação para apurar a culpabilidade ou inocência do réu. Apura-se a culpa do réu que retoma a palavra. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a pena. Que mereço, por ter sido desta maneira, algum grande bem, ó atenienses, se é que devo ser recompensado como mereço, e deverás ser um grande bem o que me corresponda. Que será o justo para um pobre homem benfeitor e que necessite tempo para aconselhar-vos em vossos assuntos? O que mais conviria a esse homem, atenienses, não seria mantê-lo no Pritaneu com muito maior razão que aquele que entre vós com cavalo, biga ou quadriga tenha obtido vitórias nos Jogos Olímpicos. O Pritaneu era um lugar nobre assim para as pessoas honradas, né, pela sociedade, que iam lá almoçar, e Sócrates está aqui basicamente ironizando, né? A ironia socrática é muito importante também. Ele está aqui dizendo o que eu mereço? Eu mereço estar lá no Pritaneu. Então, ele está provocando, né? Ele não está basicamente nem um pouco preocupado com a misericórdia ou, sabe, passar uma boa impressão para aqueles que o acusam, porque ele já venceu. Na dignidade, ele já venceu. Ele pode ser destruído por fora, mas por dentro ele é inabalável. Se então devo pedir segundo o direito aquilo que me corresponde, isto peço ser alimentado no Pritaneu. Em troca desta pena, devo escolher outra daquelas penas que sei serem mais e solicitá-la? Deverei pedir a prisão? E por que deverei viver encarcerado a serviço de perpétua magistratura dos 11? Uma pena em dinheiro e permanecer encarcerado enquanto não for paga? Mas é precisamente a mesma coisa que a anterior, porque não tenho dinheiro para pagá-la. Solicitarei o exílio? Sim. Talvez seja precisamente esta pena que desejastes para mim. Mas em verdade, ó cidadãos de Atenas, deverei estar tomando de uma bem tola vontade de viver se fosse assim tão irracional, a ponto de não poder nem mesmo fazer este raciocínio, que enquanto vós, ainda que sendo meus concidadãos, não fostes capazes de suportar minha companhia e os meus discursos, e ainda minha companhia foi tão odiosa que buscais agora livrar-vos dela, que outros a suportariam com agrado. E atenienses, que bela vida seria a minha, nesta minha idade, exilado, mudando sempre de país para país, caçado em toda parte. Aí ele continua, talvez aqui alguém pudesse dizer-me, mas silencioso e quieto, ó Sócrates, não serias capaz de viver depois de ter saído de Atenas? Eis a coisa mais difícil de persuadir-me. Porque se vos digo que isso significa desobedecer ao Deus, e que, portanto, não é possível que eu viva em silêncio, não credes e supondes que falo por ironia. Se vos digo que precisamente esse é o maior bem para o homem, pensar todos os dias na virtude e nos outros assuntos que me ouviste discutindo e pesquisando a meu respeito e dos outros, e que uma vida sem tais pesquisas não é digna de ser vivida, se vos digo isto, crê-me-eis menos ainda. Né? Se eu falar isso para vocês, vocês vão acreditar menos ainda, mas é verdade, né? Para mim, Sócrates, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então não faz sentido, né? Eu ficar exilado e quieto. Eis aqui, ó atenienses, que Platão, Críton, Critóbulo e Apolodoro que desejam que eu me multe em 30 minas e garantam-nas eles mesmos. E então multo-me em 30 minas. E serão garantias dessas somas estes homens, pessoas dignas de fé. Um esforço desesperado
por parte dos discípulos de Sócrates, né? Mais preocupados que ele em absolvê-lo de alguma forma, mas não dá certo, né? Então Sócrates recebe a pena de morte por envenenamento e, como muitos sabem, ele vai ser envenenado por cicuta. O corpo dele vai sofrendo uma progressiva paralisia até que ele morra. E os seus últimos momentos, depois de tomar do veneno, ele passa com os seus discípulos, na presença dos seus discípulos. Isso tudo é narrado no Fédon, outro diálogo de Platão, que eu pretendo trazer aqui para o canal, assim como também, como eu disse, na obra de Rossellini, o filme Sócrates. Tem a esposa dele também, a Xantipa, que está lá aos prantos, e Sócrates fica até o fim com essa disposição inabalável, sublime, de que não há nada a temer, de que se alguma coisa vai acontecer é algo melhor e não pior do que está acontecendo agora. Agora a gente vai para a terceira parte, que se chama Depois da Condenação, que é a parte mais profunda e que foi muito importante para mim recentemente. Vou pagar meu débito de morte, e estes irão pagar seu débito de iniquidade e de infâmia, condenados pela verdade. Eu aceito meu castigo, e estes aceitarão o seu. E talvez seja certo que tudo ocorresse desta forma, e acredito que seja a medida certa para todos. Olha só o peso do que ele está dizendo aqui. O bem vence, mesmo que o mal ache que venceu. E passe a sua vida desfrutando daquilo que ele acha que é bem. Então, como eu falei, Sócrates está com uma disposição sublime, ele é inabalável. E isso vai ter uma influência muito grande também na filosofia estoica, né? Tudo está no seu lugar. Por mais que individualmente não pareça, o bem é isso. Basta você estar em paz com a sua consciência e seguir o caminho reto, que nenhum mal pode te acontecer, nem na vida nem na morte. Eu digo, ó cidadãos, que me haveis matado, que uma vingança recairá sobre vós logo depois de minha morte, muito mais grave do que a que realizaste matando-me. Aqueles que votaram favoravelmente. Ele estava primeiro dirigindo aos que votaram contra, agora aos que votaram favoravelmente. Aquilo que ocorreu hoje deve ser seguramente um bem, e certamente não pensam bem todos aqueles dentre nós que acreditem que morrer seja um mal. Tive disso hoje uma grande prova. É impossível que o sinal habitual não tivesse sido dado, a não ser que se tratasse de um bem. Lembra que nós falamos sobre a voz de Sócrates? Ele não recebeu nenhum sinal de que ele estava fazendo alguma coisa errada, de sua voz, de sua consciência. Então, para ele é um bem. Esse filtro que sempre o acompanhou nas suas decisões, no seu caminho reto em busca da verdade, da bondade e da beleza, não o impediu aqui. Então, é como se ele tivesse autorizado pelo Deus a seguir adiante. Foi a partir desse trecho que eu li a apologia no funeral do meu pai, e isso me ajudou bastante a lidar e a me adaptar a essa nova forma de conviver com ele. Talvez ele seja, em mim, parte dessa voz que vai estar guiando as minhas escolhas, e de qualquer forma ele está descansando em paz, porque ele foi um homem bom. Ele vai fazer agora um raciocínio que foi muito, muito importante, e que eu acho que é a parte mais importante da apologia toda, que é a reflexão sobre a morte e a defesa da ideia de que a morte é um bem para o homem bom.
Vejamos a coisa também deste ponto, pelo qual tenho grande esperança que morrer seja um bem. Morrer é uma destas duas coisas. Ou não ser mais nada, e quem morreu não tem sentimento de mais nada, ou ainda, como dizem alguns, é uma espécie de mutação e de migração da alma deste lugar para um outro. Ora, se morrer equivale a não ter mais sensações, e é como um sono sem sonhos, é um ganho maravilhoso a morte. Porque penso que se alguém tivesse conseguido em sua própria memória uma tal noite em que estivesse adormecido tão profundamente a ponto de não ter nem sombra de sonho, e depois, comparadas a estas todas as noites e outros dias de sua vida, devesse dizer quantos dias e noites em todo o decurso de sua vida viveu mais felizmente e mais agradavelmente que naquela noite, eu penso que ele, fosse não o indivíduo, mas o grande rei, encontraria muitos poucos desses dias e noites comparáveis a outros dias e noites. Se a morte é isso, então digo que é um ganho, ainda porque a própria eternidade da morte não parece realmente mais longa que uma única noite. Por outro lado, se a morte é como a mudança daqui para um outro lugar, e se é verdade que nesse lugar, como contam, podem ser reencontrados todos os mortos, qual bem, ó juízes, poderá ser maior que este? Então tem duas hipóteses que ele apresenta para a morte, né? Ou apenas a não existência, que é como um sono sem sonhos, assim como antes de você nascer, exatamente daquele jeito. Você não sentia nada e não sofria. Ou então, o paraíso, o contato com outros entes queridos e a experimentação de uma certa graça, de uma certa imortalidade em outro plano. Então, num caso ou no outro caso, tá tudo bem, ou nada de mal pode acontecer a um homem bom. Ele está partindo sempre do pressuposto, do alicerce fundamental de que o mundo é bom, de que não pode ser, por exemplo, uma cosmovisão gnóstica, né? Onde há um demiurgo maligno que não tem intenção de recompensar, né, o homem de bem e coisa do tipo, né, que o mundo é tipo uma prisão mesmo. Não, não. Para Platão, não. E para mim também isso está certamente fora de questão. E isso tudo me ajudou muito a lidar com a morte do meu pai, porque ele sempre foi um homem muito bom, ético, generoso, justo e que tinha um amor, um coração enorme, uma simpatia e semeou muitos laços, muitas relações de amizades e pessoas que tinham por ele um enorme afeto. E eu pude ver isso no funeral. E eu espero que eu tenha feito jus ao homem que ele foi e a educação que ele pôde me dar, o amor que ele pôde me dar ao proferir esse discurso que está inclusive aqui no livro. E essas passagens da Apologia, que agora é um texto que tem outro significado para mim e que me ajudou muito nesse momento. Ele conclui dizendo o seguinte para os juízes: deveis esperar a morte e ter na alma a certeza de que uma coisa é verdadeira, esta, que não é possível que ocorra nada de mal a um homem de bem, nem na vida, nem na morte. E tudo o que lhe acontece é oriundo da benevolência dos deuses. E também aquilo que agora me acontece não é obra do acaso. E percebo manifestamente que, para mim, morrer e libertar-me de toda pena e fastídio seria a melhor coisa. Mas eis, é chegada a hora de ir, eu a morrer e vós a viver. Quem de nós caminha para o melhor é fato desconhecido por todos, menos por Deus, menos pelo Deus. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.